Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação a todos que participam do programa Posso Crer no Amanhã. Você sabe que Deus é tão maravilhoso que Ele abriu esta porta aqui neste canal de televisão, nesta estação de rádio, neste satélite, porque Ele queria soberanamente estabeleceu isto, que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir uma palavra da verdade. Jesus disse isto: quando você conhece a verdade te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é bom, se você me assiste na mídia de televisão, é bom você começar o dia já com a verdade. Vivemos um caos aí na sociedade, todos os dias há uma notícia e cada uma delas mais negativa possível. O povo do Rio de Janeiro vive um drama social, político, econômico, de segurança, enfim. É preciso que haja uma voz tranquilizadora, uma voz profética, uma voz que dê garantia de segurança e de paz. Já existem muitas vozes no mundo. Paulo disse, cada uma delas tem um sentido. Mas é preciso uma voz que diga, este é o caminho. E esta é a função do que você ouve neste programa. Use a Bíblia Sagrada. Creia na palavra de Deus. Use a fé. A fé torna o homem vencedor. A fé motiva, a fé encoraja, a fé não desiste. É muito importante que no meio das más notícias, homens e mulheres de fé comecem a usar a confissão da palavra para ver o agir de Deus em sua vida. A fé em Jesus Cristo, a fé da palavra, a fé santíssima, a fé dos eleitos transforma a vida. Eu sou um homem que vive vitoriosamente pela fé em Cristo Jesus. Amém? Use a fé. Acredita, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra é semeada no teu coração, imediatamente um dom extraordinário chamado dom da fé começa a se manifestar. Se manifesta quando você ouve a palavra, depois toma a palavra para você e confessa a palavra. Há coisas maravilhosas que Deus tem e tem de provisão para a sua vida. Creia nisto e receba em seu coração e em seu espírito. Bom, nosso propósito já há algum tempo tem sido a meditação da palavra. Começamos no livro de Gálatas, versículo por versículo. É muito importante que haja alguém que faça a interpretação da Bíblia. Chama-se isto a hermenêutica da Bíblia. E que explica a Bíblia, faça a exegese da Bíblia. Então nós estamos aqui exatamente para facilitar na interpretação, na explicação, né, da palavra, para que você absorva a palavra, deixe a palavra gerar em seu coração frutos maravilhosos, que só a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Sagrada Bíblia, podem produzir na vida do ser humano. Vamos lembrar então Paulo escrevendo à igreja dos Gálatas. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 2: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, Paulo está fazendo aqui algo muito importante, que é estabelecer
a revelação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a retirar da igreja totalmente qualquer sintoma ou qualquer evidência daquilo que é judaizante. Você ontem que me acompanha, viu como é que Paulo disse, foi para a liberdade, Cristo vos libertou. Disse no primeiro versículo, fique firme, permaneça firme, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. E ele disse, olha, se você se deixar circuncidar, o que é isto, circuncidar? É que para o povo judeu, para o povo hebraico, os hebreus, todo menino ao 8º dia era circuncidado no seu prepúcio. E ali estava um sinal da pureza, um sinal de Deus, dizem os costumes e as tradições e as cerimônias judaicas. Toda criança teria que ser circuncidada ao 8º dia e depois consagrada ao 23º dia, conforme Jesus fez. Então, a circuncisão era um sinal da pureza e da presença de Deus na vida do menino. E você sabe que hoje, na nova aliança, ou seja, livre de Moisés, da lei, daquilo que é judaizante, a circuncisão não é mais no prepúcio, nem é feita pela mão dos homens. Agora a circuncisão é feita no coração e é feita pela palavra. A verdadeira purificação, a verdadeira lavagem espiritual não se dá mergulhando na beira da praia da Barra, ou numa lagoa, ou num tanque batismal, como eles dizem tradicionalmente. A lavagem é pela palavra. Então ele diz, olha, se você se deixar circuncidar, ou seja, se você achar que o teu sinal de Deus é a circuncisão do prepúcio, ou qualquer cerimônia judaizante, aqui vem algo tremendo de revelação. Ele disse, então Cristo de nada vos aproveitará. Se você se deixar circuncidar, ele está falando aos gentios, a igreja gentílica, Cristo para nada aproveita. Então, eu tenho sido um instrumento de Deus desde 1986 para estabelecer neste país e no mundo a última reforma protestante. Você sabe que há 500 anos atrás, na Alemanha, em Wittenberg, um padre agostiniano de nome Martinho Lutero, quando ele teve a revelação da graça do Senhor, das cartas de Paulo, especialmente Romanos, quando ele aprendeu que o justo vive por fé, quando ele aprendeu que o único que perdoa pecados é Jesus Cristo, quando ele aprendeu que ninguém é salvo por obras, que não há purgatório, que não há indulgências, que não há compra de perdão, não há infalibilidade. Quando ele descobriu isto por revelação, você sabe que a Bíblia, naquele tempo, ela não era permitida ao povo. O povo não tinha acesso à Bíblia. Então, Martinho Lutero transcreve esta Bíblia original, das línguas originais para o alemão, para que se pudesse estabelecer realmente uma verdadeira libertação do povo. Então, sem Jesus e sem a liberdade de Cristo, o povo é escravo. Agora Paulo vem e diz, olha, se você se deixar circuncidar, se você achar que é a circuncisão, se você achar que é aquilo que é lei, que é judaísmo na tua vida, que és de sangue gentio, então Cristo para nada aproveita. Às vezes eu ponho-me a pensar profundamente, como um teólogo reformista, às vezes eu ponho-me a pensar, meu Deus, mas será que o grito do Espírito Santo através do Martinho Lutero, há 500 anos atrás, foi apenas uma tempestade em copo d'água? Ou ali o Espírito Santo estava definitivamente dizendo, não a religião, gentios, não aquilo que é judaizante, não os sacrifícios, não as vigílias, não os jejuns, não a luta com o diabo, não o pagar o preço, são sinais idênticos, são cerimônias, são dias de festa, são comidas, bebidas, diz, olha, se você deixar algum sinal judaizante na sua vida, então Cristo para nada serve. Como é que nestes 500 anos da promulgação da reforma, a igreja chamada Igreja de Jesus Cristo tem vivido? Escravizada.
cheia daquilo que Paulo chamou de judaizante, aquilo que não é parte da nossa vida. Nós não temos nenhum compromisso com Moisés, nós não temos nenhum compromisso com as leis do Antigo Testamento. O fim da lei é Cristo. Então, Paulo deixa claro, olha, se você se deixar circuncidar, se você deixar algum sinal judaizante na sua vida, se você achar que você é salvo pelas tuas obras, se você achar que Deus não é soberano, que a salvação não é eterna, que Ele não te predestinou em amor, então Cristo para nada serve. Cristo para nada serve. E eu vou lhe dizer uma coisa, é com temor e tremor que eu lhe digo isto. Cristo para nada serve, na maioria dos lugares tem placas nas portas dizendo igreja. Há lugares que, se você tirar o inferno e o diabo, acaba o lugar. Porque não se vive a liberdade de Cristo, não se promulgam as boas novas de grande alegria. Boas novas significa evangelho, evangelho só o da graça de Deus. Não existe evangelho na lei. Apóstolo, mas Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos? Não, no original não diz evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Diz livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho significa boas novas. Só existe o evangelho da graça de Deus. Só este evangelho liberta, só este evangelho transforma, regenera, lava, salva, faz o homem ser um novo homem. Pastor, mas se eu jejuar para lutar contra o diabo, olha, Cristo para nada serve. Mas como o senhor diz isso? Porque a Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, Jesus o destruiu. A palavra original grega é katargel. Amarrou, impediu, limitou. O diabo não pode entrar na vida de um cristão. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se você achar que o diabo entrou na sua vida, significa que você vai hoje dizer a todo mundo, olha, Cristo para nada serve para mim. Se eu tiver que continuar pagando o preço de sacrifício, Cristo para nada serve. Se eu tiver que mergulhar na Barra da Tijuca, nas águas, num tanque, num rio, numa lagoa, para lavar os meus pecados, Cristo para nada serve. Cristo não batizou ninguém. Eram os essênios que batizavam, mas quando o próprio João Batista, o primo de Jesus, quando ele olhou Jesus se aproximando, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta é, tirou ou não tirou, amado? Então como é que vocês podem ver um pecador? Se ele tirou o pecado, tudo aquilo que ele conquistou na cruz, a graça do Senhor, quando eu o confesso como Senhor e Salvador, com a minha boca, crendo com o meu coração, eu sou salvo. Salvo quer dizer libertado, livre, perdoado, santificado, regenerado, uma vez em Cristo para sempre. Então, meus amados, se eu deixar algum sintoma de legalismo na minha vida, Cristo para nada serve. E como é que grande parte, multidões de pessoas que se dizem cristãs estão vivendo hoje? Quem é o Cristo realmente em nosso país? É o ressuscitado? Ah, mas se nós formos para Juazeiro do Norte, ali Cristo não serve para nada. Ali é o padrinho pai de Cícero. Se nós formos para Aparecida, Cristo não tem vez nenhuma, ali é Aparecida. Se nós formos para outros lugares de adoração de deuses deste mundo, Cristo para nada serve. Então, você precisa dizer, quem é Jesus? É soberano, é todo-poderoso, é o Senhor dos senhores, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o cabeça da igreja, é o Salvador, é o Redentor, é o Mediador. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você? Sem Jesus não há salvação. Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então Paulo adverte a igreja que foi instituída na base da graça de Deus, olha, se vos deixar de circuncidar, se você deixar algum sinal de Moisés na sua vida, se você fizer algo como sacrificial, você anula a graça de Deus, anula o sacrifício de Cristo, Cristo morreu em vão. Ele tinha dito isso no 2º capítulo. Se eu sou justificado pelas obras da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu anulo a graça de Deus. Amado, o que Jesus fez para ser o nosso substituto.
O que Ele outorgou é eterno, ninguém pode tirar. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu lhes darei a vida eterna, das minhas mãos ninguém arrebata. Paulo disse aos Romanos, nem a morte, nem a vida, nem espada, nem principados, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nós estamos um espírito com Ele, nós estamos assentados juntamente com Ele em regiões celestiais. Então, você acha que você precisa de alguma coisa judaizante quando Cristo é a provisão total? Então ele disse, se você se deixar circuncidar, se você deixar algum sinal do antigo pacto na sua vida, Cristo para nada serve. De novo testifico, disse Paulo, todo homem que se deixa circuncidar também estará obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se eu permitir um sinal de Moisés na minha vida, eu sou obrigado a viver toda a lei. E quem está debaixo das obras da lei, disse Paulo aos Gálatas 3,10, está debaixo de maldição. Por que eu não posso deixar nenhum vestígio, nenhum fermento da lei na minha vida? Porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Fora destes parâmetros da graça de Deus, amado. Então, Cristo para nada serve e a reforma para nada serviu. Pastor, mas eu vou a um lugar onde não se acredita no purgatório. Ah, mas não se acredita no purgatório, mas faz fogueira santa, distribui óleo, distribui sal. Qual é a diferença entre comprar a salvação, as indulgências, ou então ser obrigado a dar um dinheiro para que Deus faça alguma obra? Qual é a diferença? Não existe diferença. Então quando Deus arrancou as escamas dos meus olhos, quando Deus arrancou os véus do meu coração, e eu entendi que quando há mudança de lei, há mudança de sacerdócio. Não é Moisés, não é a lei, é a graça, é Jesus. Quando eu compreendi isto, quando os olhos espirituais do meu coração foram iluminados, eu não deixei nenhum vestígio, nenhum pedacinho de fermento na minha vida. Porque se eu começar a deixar um pouco de fermento, um pouco de circuncisão, um pouco de sacrifício, um pouco de sangue no joelho, um pouco de batismo, então eu levedo a massa toda. Cristo para nada aproveita. Cristo para nada serve. Então, por que nós não somos a grande coluna e baluarte da verdade deste país? Que a igreja deveria de ser. Porque a igreja durante séculos tem mesclado a lei com a graça. Durante séculos, o Espírito Santo de Deus tem iluminado os olhos do coração, tem levantado homens, mulheres, para dizer, este é o caminho. Os grandes avivamentos que nós tivemos e temos tido ao longo de séculos, provam que Deus quer que a verdade seja promulgada. Mas depois o sistema invade a verdade, o mundo domina e as pessoas às vezes não têm a paciência para trazer de volta os princípios e as regras estabelecidas por Deus com a revelação da graça. Porque para pregar uma mensagem da lei não precisa de nenhum estudo. Para pregar uma mensagem da graça de Deus precisa de ouvir o Espírito Santo, precisa de estudar. Nós não temos na nossa igreja aquela coisa de abrir a Bíblia ao calhas, botar o dedo, e se for um versículo maravilhoso, aí está a mensagem. Mas se for um versículo meio difícil, vamos mudar outra página. Não existe isso aqui. Então, Cristo de nada vos aproveitará. Eu temo e tremo diante desta verdade, porque há lugares, e talvez haja tanta gente hoje participando deste programa, onde se fala mais do diabo, de condenação, de inferno, de maldição, do que se fala do próprio Cristo. Onde Cristo não é pregado, não há cristianismo. Onde a palavra não é revelada, não há cristianismo. Há religião, mas Jesus não veio promulgar religião. Jesus veio promulgar vida.
Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida de liberdade. Não é vida de escravidão, é vida de liberdade. Quando eu cheguei há 42 anos à obra de Deus, vindo e oriundo da igreja romana, eu era um escravo da religião. Ouvi a verdade me libertou, e desde então eu promulgo as verdades de Deus e a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, hoje é terça-feira, 10 da manhã, temos escola bíblica com o Bispo Daniel. Ontem tivemos uma tremenda reunião de oração, confissão e milagres com o Bispo André e a Bispa Cristiane. E agora nos preparamos para viver esta quarta-feira. Famílias, ouçam a voz de Deus. É o tema que será ministrado profeticamente amanhã aqui no nosso ministério. Na Catedral Cristo Vivo, Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP. Eu gostaria muito que você pensasse seriamente na hipótese de você dar um passo de fé e começar a sua vida em Cristo. É muito importante. Amado, nós estamos chegando ao final de mais um ano. A sociedade vem sendo assolada com gritos que visam destruir a família. Com gritos de uma liberdade que é, na realidade, uma verdadeira escravidão. É preciso, então, que você se abra. Se você é uma ovelha, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está ouvindo a voz de Deus. Venha estar conosco. Aqui na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. A Catedral Cristo Vive, quando foi construída, o Espírito tinha em mente a sua vida. E eu preciso muito que você diga sim para Deus. Porque, olha, amado, quem rejeita a voz de Deus tem na palavra pedra de tropeço. Quem rejeita a voz de Deus significa que não é ovelha. As minhas ovelhas ouvem. Ele diz, vós não credes, não sois minhas ovelhas. Esse programa não está aqui para passatempo. Esse programa está aqui para chamar as ovelhas à reconciliação com Deus. Reconcilia-te com o Senhor. Volte, você que está desviado, aos caminhos de Deus. Por que você vai continuar fazendo a vontade de Satanás? A vontade boa, perfeita e agradável é a de Jesus. Perdoe quem você tiver que te perdoar. Não seja escravo da ira. Seja um homem, uma mulher livres para a glória do Senhor. Amém? Amanhã, 7:30 da noite, famílias ouçam a voz de Deus. Quero deixar um convite, um desafio a você, amigo, amiga, que vem acompanhando a programação. Com muito temor e muito respeito, eu venho lhe pedir que você nos ajude a manter este programa no ar. Nosso contrato está para findar, precisamos renovar o contrato por mais um ano. Isso tem sido realmente um ano extremamente difícil, uma luta para chegarmos ao mês de novembro. Pega o seu telefone, 3017 90 90, ligue para nós, diga, olha, eu vou ser um cooperador deste programa. Invista R$1 por dia, 2, R$100. Você sabe que a estatística diz que por cada R$100 investidos em comunicação, 1000 pessoas ouvem a respeito de Jesus. Faça isso, Deus vai honrar muito. Contribua, envolva a sua vida em algo que lhe trará grandes benefícios, porque quando você semeia na obra de Deus, a colheita sempre é muito maior do que a sementeira. Amém? Temos bispos e bispas para lhe atender, ligue para 3017 90 90. Deixamos o convite então para quarta-feira e neste minuto final, nós já estamos a todo vapor com o nosso próximo Natal. Natal é tempo de celebração, Natal é tempo de salvação, Natal é tempo de reconciliação. Eu quero encorajar você a viver o Natal bíblico estando na Igreja Cristo Vive. Ainda falta mais de um mês, mas valerá a pena você já se entusiasmar com a possibilidade. Nós vamos ter no domingo de manhã culto, depois 9 da manhã, depois vamos ter segunda-feira uma grande cantata, um grande espetáculo, mas eu quero que você comece a focar para esse próximo Natal.
um tempo de celebração, um tempo de salvação, um tempo de reconciliação. Ligue para nós, obtenha informações a respeito. Nós vamos voltar amanhã, sempre com muita alegria. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, em meu nome, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, em nome do governo da igreja, em nome da nossa equipe de televisão, graça e paz. Olha, Cristo é tudo. Não deixe que esta palavra de Paulo tenha significado fora. Cristo para nada aproveita. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele ama você. Por isso que você me ouviu. Graça e paz, até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.